Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja no livro de Levítico. E nós estamos hoje estudando a lição de número 2, que é uma lição que tem por título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. O texto áureo se encontra em Levítico, capítulo 9, versículo 23, que diz: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E a verdade prática, o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Bem, tendo por base este texto áureo, essa verdade prática, nós haveremos de discorrer ao longo desta aula. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês nesse início de trimestre para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, na lição de número 2, vamos estudar a respeito da beleza e da glória do culto levítico. E quando se fala em culto, é importante salientar duas coisas aqui que o nosso comentarista coloca na introdução da nossa lição. Devemos evitar dois extremos: a informalidade profana e indecente e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Então devemos entender que culto é um ato solene de reverência, glorificação, exaltação e adoração a Deus, né? Ao único Deus vivo e verdadeiro, que é Jeová, o Deus da Bíblia, a Trindade Santa, e devemos cultuá-lo com respeito, com reverência, com temor, e não de uma forma assim, de qualquer jeito, de uma irreverência, de uma informalidade, de uma irreverência. Por outro lado, também nós não podemos exagerar nessa formalidade, de modo a oferecer um culto muito ritualístico, desprovido do verdadeiro sentido da oração, que é o coração quebrantado, que é o coração contrito, para que o nosso culto também não se constitua numa mera repetição de atos, de palavras e de rituais, sem nenhum envolvimento profundo do nosso ser. Então são dois extremos que a gente deve evitar, ou seja, a irreverência e o ritualismo. Temos que adorar a Deus, como Jesus disse à mulher samaritana, em João 4:24, em espírito e em verdade. E quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, a glória de Deus, ela se manifesta no meio do seu povo. Deus costuma manifestar a sua glória, manifestar a sua presença no culto que cultuamos a Deus em espírito e em verdade. É importante não somente cultuar a Deus, mas cultuar a Deus de forma que Ele aceite, que Ele receba. Não se pode inventar uma adoração à la carte, self-service, ou uma adoração do jeito que cada um quiser, porque Deus, Ele é santo, Ele é diferente dos deuses aí produzidos, inventados pela mente humana. Ele é o Deus único e verdadeiro, e Ele requer que a adoração dEle seja nos moldes dEle. Então a gente precisa entender isso. E o livro de Levítico, ele teve uma importância muito grande para os israelitas nesse sentido. Ele foi muito pedagógico de ensinar aquele povo de Israel que saíra do Egito para ensinar a eles como adorar a Deus, como servir a Deus, como cultuar o Senhor, porque eles não sabiam, não tinha esse ensino formal lá para eles. Então o tópico 1 da nossa lição vai falar sobre o culto no Antigo Testamento, como era, e nesse tópico 1.1, sobre a definição de culto,
Aqui o comentarista coloca uma definição de culto. Queremos apenas resumir essa definição dele e dizer que culto é aquele ato onde a gente glorifica, exalta e adora, né, o nome do Senhor, glorifica o nome de Jeová. E a Bíblia diz no Salmo 100, celebrai com júbilo todos os moradores da terra, celebrai a Deus com júbilo todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A Bíblia diz, né, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Então, pastor José Roberto, é importante que cultuemos a Deus, mas de forma que Deus receba o nosso culto. E aqui, antes de entrar de como é que era o culto nas eras patriarcal, de Moisés, no tempo de Davi e Salomão, eu me lembro aqui do culto de Abel e Caim. Abel e Caim, eles foram os primeiros a oferecerem um culto a Deus, mas Deus recebeu o culto de Abel, mas não recebeu o de Caim, né? É verdade, isso mesmo. E é importante que a gente destaque que a intencionalidade do culto, ela é extremamente importante. É por isso mesmo que aqui na definição o comentarista apresenta o culto como um serviço. Inclusive, tanto em inglês quanto em espanhol, a palavra culto dá a ideia de serviço. Mas não é um serviço feito de qualquer maneira, de qualquer modo. É preciso que seja um serviço amoroso, então com base no amor a Deus, voluntário, ninguém deve servir a Deus por obrigação, e exclusivo. Você não pode adorar Deus entre outros deuses. O Deus de Israel é um Deus que exige exclusiva adoração, porque Ele é o único e verdadeiro Deus, conforme está revelado na Bíblia. E esse é o Deus que nós devemos adorar. Então, quando nós fazemos um apanhado, um levantamento, um estudo a respeito do culto no Antigo Testamento, nós vamos ver que nós temos aí várias demonstrações de culto a Deus no Antigo Testamento. O pastor Fábio acabou de destacar o culto, a diferença do culto de Caim e Abel, que Deus recebeu o sacrifício e o culto de Abel e rejeitou o de Caim, não por causa da qualidade do material, mas também e sobretudo por causa da intencionalidade, do desprendimento, da adoração. Então é muito importante que se ressalte isso para que a gente entenda na nossa aula, na escola bíblica dominical, a importância de nós darmos a Deus a glória que Ele é devida e lhe dar o culto que somente Ele é digno de receber. Então, na era patriarcal, que é a época dos patriarcas, nós temos o primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus, que foi Noé. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 20. Nós temos também outros patriarcas que adoraram a Deus, Abraão, Isaac, Jacó, e esse culto, essa adoração, esse serviço, ele era demonstrado através da edificação de altares. Então, esses patriarcas, sempre que eles iam adorar a Deus, eles construíam um altar. E de tal modo que isso vai servir como figura, como metáfora para nós, os cristãos, para a importância de nós termos o nosso altar, um altar espiritual erigido, edificado para a adoração a Deus. Tivemos também, no ponto aí 1.3 da nossa lição, o período mosaico, que aí é uma demonstração de que haja uma modificação, porque dentro da conjuntura e do contexto mosaico, nós vamos já ter aqui o próprio livro de Levítico, e nós vamos ter aqui as orientações expressas, bem definidas pelo próprio Deus, a respeito de como o culto deveria ser oferecido a Deus. Isso porque Deus entregou através de Moisés leis e instruções para que o povo o adorasse, para que o povo se prostrasse diante dele. Então nós temos aqui uma etapa que o pastor Claudionor de Andrade, que é o comentarista, ele diz que nós temos uma etapa mais teológica, mais litúrgica e congregacional. Isso porque, a partir desse contexto mosaico, nós vamos ter as orientações bem definidas a respeito das festividades, da Páscoa, do dia da expiação,
Então, as famílias, a congregação passa a ter uma importância fundamental e esses princípios de culto ficam estabelecidos. Então, para fechar aqui esse primeiro bloco, nós queremos ressaltar a importância que nós já começamos a perceber das orientações que Deus dá em relação ao culto e à adoração que é o que deve ser lhe dada e que não pode ser dada de qualquer forma, e sim de acordo com as orientações expressas que ele mesmo revelou. Bem, nós vamos fazer uma breve pausa, voltaremos em seguida, tratando do ponto 1.4 a respeito do culto no tempo de Davi e Salomão. Permaneça conosco. Queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando a lição 2 deste trimestre, a lição que fala a respeito da beleza e a glória do culto levítico. O tópico 1.4 da nossa lição fala da adoração, do culto no tempo de Davi e Salomão, e o 1.5 após o cativeiro babilônico. Então, nós vemos que nesse tópico 1 da nossa lição, ele retrata como a gente observa no Antigo Testamento a evolução do culto. Logo no início, os primeiros a cultuarem a Deus numa adoração individual, levantavam altares ao Senhor. Depois, na época mosaica, foi formalizado, organizado aquele culto coletivo, congregacional, então, por isso que chama a tenda da congregação, estabelecendo ali um local de culto que era a tenda da congregação, a utilização das artes, das artes plásticas para poder decorar a tenda da congregação, organizar tudo aquilo ali. E a gente vê que ao longo do tempo foi mudando a forma de se cultuar a Deus. Na época de Davi e Salomão foi construído o templo fixo, porque a tenda da congregação era o templo móvel, e depois foi construído o templo físico, foi construído por Salomão. Davi deu início à ideia e começou a juntar materiais de construção, mas foi Salomão que construiu e inaugurou o templo. E nós vemos que nessa época, já até antes de inaugurar o templo, na época de Davi, pelo fato dele ser músico, pelo fato dele ser tocador de instrumentos musicais, a gente vê a incorporação da música no culto ao Senhor, a incorporação da música no culto congregacional. A música é uma das formas de expressão da arte. E nós vemos aí essa mudança. Isso em nada transgride a lei de Moisés. A lei de Moisés não falava dessa questão da música, mas também não proibia. E a gente vê no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, no capítulo 29, essa introdução da música, e a gente vê que isso agradou a Deus, isso era de Deus, porque a revelação de Deus é progressiva, e isso serve de lição para nós. Às vezes tem pessoas que rejeitam determinadas coisas porque não está na Bíblia. Determinadas coisas não estão na Bíblia, mas também não são condenadas pela Bíblia. Então a gente precisa estar um pouco aberto a essas questões. E a gente vê aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 12 a 14, quando lá no templo diz assim: e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Observe aí o envolvimento de vários levitas, de sacerdotes, com instrumentos musicais posicionados ali na tenda da congregação. No templo, aqui já era na época de Salomão, quando inaugurou o templo, e diz, versículo 13, quando eles uniformemente
tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, observe que tinha uma técnica, eles não produziam sons aleatórios, né? A Bíblia diz que eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Observe o papel da música no culto a Deus, na adoração ao Senhor, a música coletivamente sendo entoada, sendo cantada por todos os participantes do culto, e Deus assim manifestou a sua glória, manifestou o seu poder. E quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, já que entrando no tópico 1.5 da nossa lição, a gente vê que quando eles estavam em Babilônia, eles penduraram suas harpas no salgueiro, conforme diz o Salmo 137, versículos de 1 a 4, e eles não tinham aquela alegria de cantar, de entoar hinos de adoração ao Senhor, porque estavam longe de Jerusalém, estavam longe do templo, e aquela condição de escravidão derrubaram muito eles, a moral deles para baixo, a autoestima, e ficaram tristes, e a adoração deles estava muito ligada ao lugar, a um lugar geográfico, físico, ao templo em Jerusalém, mas lá mesmo no cativeiro eles começaram a idealizar a questão das sinagogas, aqueles locais de culto, aqueles locais para lerem a lei do Senhor, para aprenderem a palavra de Deus, para serem ensinados a respeito da cultura e da religião judaicas. Então, no cativeiro, eles idealizaram isso, a sinagoga, e continuaram ensinando a palavra de Deus. E quando retornaram do cativeiro, e quando chegaram lá em Jerusalém para organizar o culto, na época de Esdras e Neemias, a gente vê que eles reavivaram o culto levítico com os seus sacrifícios, com todo o ofício sacerdotal, o trabalho dos levitas e também a leitura da palavra de Deus. Então tudo foi restaurado, conforme diz Neemias, no capítulo 12 de Neemias, no versículo 27, a palavra de Deus diz, Neemias 12, 27, diz assim: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares, para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos, saltérios, alaúdes e harpas. Então, pastor José Roberto, Esdras e Neemias, eles procuraram reorganizar, reavivar o culto levítico após o cativeiro. Isso mesmo. Inclusive, nós vamos falar aí no ponto mais adiante, pastor Fábio. É importante que a gente destaque aqui dois aspectos fundamentais nessa liturgia, no período de Davi e Salomão, bem como nesse período pós-cativeiro babilônico, o papel da música, que você já ressaltou, e o papel da exposição da palavra de Deus, que foram dois elementos que foram também recuperados no período da Reforma Protestante. Então, nós fazemos aqui o destaque para o próprio Martinho Lutero, que foi um exímio compositor, além de expositor bíblico. Quem aqui nunca já ouviu o belíssimo canto Castelo Forte, que foi composto por Martinho Lutero? E nessa tradição protestante luterana, nós temos também Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, que compôs grandes peças de louvor, adoração a Deus, no contexto da tradição reformada, da tradição protestante, e que tem belíssimas composições. Então a música, ela sempre teve um papel fundamental nessa tradição protestante, até porque os protestantes, eles nunca foram dados à questão das imagens, até por essa questão da iconoclastia. Os templos protestantes não têm imagens, não têm edificações de santos,
de divindades, né? Então, a música sempre teve um papel fundamental. E essa questão da exposição das Sagradas Escrituras, nós temos aí a contribuição de João Calvino, por exemplo, e toda essa tradição evangélica protestante que está preocupada e que se volta para o estudo da Bíblia e o ensino da Palavra de Deus. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, voltaremos em seguida para tratar sobre justamente os elementos do culto levítico, fazendo as devidas aplicações para o nosso contexto. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando o livro de Levíticos, que é o livro que nós estamos estudando, Levítico, né? Levíticos no latim. Então, estamos estudando a beleza e a glória do culto levítico, e o ponto 2 da nossa lição fala justamente sobre os elementos do culto levítico. E vamos pensar também numa correlação com o culto cristão. Então, primeiramente, o culto levítico ele estava dividido aqui nos sacrifícios, nos cânticos, na exposição da palavra, na oração, na leitura da Bíblia e na bênção. Então, em relação aos sacrifícios, que é o ponto 2.1, nós destacamos aqui que esses sacrifícios de animais já eram prestados lá na construção do tabernáculo, e depois eles deram prosseguimento por ocasião da inauguração do templo ali no período de Salomão. Então, a chegada da arca, o estabelecimento ali do sacrifício de animais, e aquilo tem uma razão de ser. Então, a gente destaca aqui, eu gosto de destacar com base no livro de Levítico, primeiramente a gravidade do pecado do ser humano. Então, o pecado é real, o pecado existe, e o pecado distancia o homem do seu Criador. Paulo diz isso na Epístola aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, ele diz em Romanos 3 e 23 que todos pecaram, e em razão da gravidade do pecado, fazia-se necessário o sacrifício. E a realidade daqueles sacrifícios apontava para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mostra também que nós, os seres humanos, somos incapazes de salvar nós mesmos. Então é o próprio Deus que, através dos sacrifícios, apontava para um sacrifício maior, cuja realização plena se deu no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, todos aqueles sacrifícios de animais do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício único, irrepetível e pleno e completo de Jesus. O ponto 2 da nossa lição fala sobre os cânticos. Então, nós já ressaltamos aqui a importância da música, a importância dos cânticos, lá no culto levítico, no culto hebraico, judaico, no culto da antiga aliança. Davi foi um exímio compositor. A gente se debruça ali, se deleita diante dos salmos que estão aí na nossa Bíblia e que são composições de Davi, de Asaf, de Salomão, de Moisés. Isso demonstra que o povo hebreu era um povo e é um povo musical, que adora a Deus através da música. Então, existem belíssimas composições ainda hoje na tradição evangélica, cristã, protestante, como resultado dessa produção artística, musical. E hoje nós louvamos a Deus pelo o coral que nós vemos na nossa igreja, irmãos que têm composições fundamentadas na Bíblia, hinos de adoração. O que não dizer da nossa própria harpa cristã, com seus belíssimos hinos e composições que servem de adoração e que elevam a nossa alma até a presença de Deus. E aqui nós aproveitamos para para ressaltar a importância do louvor, da adoração no culto, e também para fazer uma exigência, né, para que nossas composições, nossos hinos na igreja sejam composições baseadas e fundamentadas na Bíblia, que eleve a alma, a adoração a Deus. Às vezes a gente tem observado aí composições muito fracas, distanciadas do texto bíblico,
com repetições, sem criatividade artística. Então, pensar que o nosso Deus merece o melhor e por isso nós devemos dar a Ele composições dignas da adoração que lhe é devida. Um outro aspecto aí em relação ao culto levítico e o culto lá da antiga aliança, nós já falamos aqui, por exemplo, no período pós-cativeiro, algo que me chama a atenção é que quando o povo volta do cativeiro, o livro da lei é redescoberto e a palavra de Deus é exposta. O sacerdote Esdras vai ter um papel fundamental na interpretação e na exposição das Escrituras. Então, é importante que o culto também, o culto cristão, e agora sim eu me refiro especificamente ao nosso culto, tenha o espaço devido para a exposição da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E aí nós nos remetemos mais uma vez aqui à tradição reformada e protestante, que sempre valorizou a leitura e a exposição do texto bíblico no culto. A igreja, ela é serva da palavra, a igreja, ela escuta a palavra, a igreja, ela se dobra diante da palavra de Deus, que é a autoridade. Então, pastor Fábio, nós já destacamos aí a importância dos sacrifícios, que hoje, na nossa nova aliança, nós temos o sacrifício de Jesus, que já nos é suficiente, os cânticos e o louvor e a exposição da palavra. Mas temos ainda outros elementos aí do culto levítico que nos fazem refletir hoje no contexto do culto cristão. A oração, a leitura da palavra e a bênção. É verdade. Com relação à oração, o comentarista, ele toma por base aqui o que aconteceu na dedicação do Templo de Salomão, na verdade, do Templo do Senhor, que foi construído por Salomão. Então, na consagração daquele templo, na festa de inauguração, teve tudo isso, sacrifício, teve cânticos, teve exposição, né? E outro elemento que foi constante naquele culto foi a oração. A gente vê aqui que Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 em diante, a gente vê que Salomão fez uma oração a Deus, uma oração de dedicação ao templo, e diz o texto, 2 Crônicas 6 e 12, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e na terra, e por aí vai. Aí ele desenvolve toda a sua oração. E orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus, orar é se expressar diante de Deus, uma comunicação com Deus, porque Deus fala, Deus ouve, Deus se comunica com o homem, e a oração também é elemento importante no culto cristão. Não pode faltar a oração no culto cristão, porque todo culto tem que ter a comunicação entre a divindade e o adorador. Então, temos que, por meio da oração, nos comunicamos com Deus e falamos com Deus. Outro elemento do culto importante, a leitura da palavra, conforme o tópico 2.5. E aqui nos chama a atenção para o que aconteceu após o cativeiro babilônico, depois que houve a dedicação ali do segundo templo ao Senhor, na época de Esdras e Neemias, e diz o texto sagrado, no livro de Neemias, no capítulo 8, que houve ali uma grande reunião em praça pública de todo o povo de Israel em Jerusalém para lerem a palavra de Deus, para lerem, diz o capítulo 8 de Neemias, versículo 1, que eles se ajuntaram como um só homem, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei para ler, e Esdras trouxe o livro da lei e leu o livro da lei perante todo o povo. Então, está falando de leitura pública das Escrituras, leitura das Escrituras perante toda a congregação.
E diz, versículo 3, e leu nela diante da praça, desde a alva até o meio-dia, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então eles estavam lendo, estavam explicando. E aqui é interessante que em Neemias capítulo 8 não havia somente uma leitura da Bíblia, havia também uma explicação, uma exposição, uma pregação expositiva. A pregação expositiva, ela consiste em 3 elementos básicos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E diz a palavra de Deus, no capítulo 8, versículo 8 de Neemias, e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, é importante não somente ler, mas explicar, fazer com que o povo entenda a palavra de Deus. Então, e o povo ficou muito feliz com isso. E outro elemento importante do culto, tópico 2.6, era a bênção araônica. E nós temos lá em Neemias, em Números, capítulo 6, Deus ensinou Arão a abençoar o povo, com a bênção sacerdotal, que o comentarista chama aqui de a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. No Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo despedindo da igreja, dos destinatários de suas cartas, com a bênção apostólica, conforme 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, com a bênção apostólica. E no culto cristão protestante é muito comum as igrejas também, no final do culto, despedir o povo com a bênção apostólica. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para o 4º e último bloco do nosso programa de hoje, no qual vamos estudar o tópico 3 da nossa lição. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando sobre a beleza do culto levítico e fazendo as devidas aplicações para o culto cristão. Terceiro ponto da nossa lição, finalidades do culto levítico. Então, o comentarista destaca aqui 4 finalidades básicas a respeito do culto cristão, que são elas: adorar o único e verdadeiro Deus, reafirmar as alianças antigas, professar o credo divino e aguardar o Messias. Então, em relação a esse primeiro ponto, nós já destacamos aqui que o Deus que se revela na antiga aliança não é um Deus entre muitos deuses. Então, o caráter monoteísta do Deus de Israel fica aqui registrado na prática cultual levítica, quando o Deus de Israel diz que é o único Deus digno de adoração. Isso, inclusive, está no Decálogo, nos 10 mandamentos, a quem nós assim nos referimos, lá em Êxodo, no capítulo 20, no qual diz que somente Deus deve ser adorado e que a idolatria, inclusive, a construção de deuses e a adoração a outros deuses era terminantemente proibida. Então, o povo de Israel deveria unicamente adorar a Deus. E essa adoração era uma adoração que deveria ser prestada de forma exclusiva. Então, aí o primeiro aspecto dessa finalidade do culto a Deus. Inclusive, o povo de Israel pagou um preço alto por causa dessa tentativa de sincretismo e essa pluralidade de deuses, e por causa disso, inclusive, o povo de Israel foi levado ao cativeiro, e o cativeiro babilônico, passando ali 70 anos por causa da idolatria, por deixar de guardar os sábados e por justamente deixar de cumprir a aliança. E por falar nisso, o ponto 3.2 fala de reafirmar as alianças antigas. Então, é preciso que a gente analise isso no contexto
dessa realidade da aliança, do concerto desse Deus com o povo de Israel, inclusive já que eu me referi à questão do Shabá, do sábado, né? Então, um dos termos dessa aliança era que o povo de Israel deveria guardar o sábado, e o povo de Israel não deu a devida consideração. Então, esse culto também servia para relembrar. Então, por exemplo, na celebração da Páscoa, o povo de Israel se lembrava que eles haviam sido libertos lá da escravidão egípcia. Então, havia toda uma simbologia, e é importante que a gente ressalte aqui esse caráter simbólico também do culto. O culto, ele está repleto de significados. Então, se ajoelhar, orar. Então, mesmo no nosso culto cristão, por exemplo, que não é muito dado, e protestante especificamente, que não é muito dado essa questão simbólica, mas nós temos, por exemplo, a questão do batismo, que tem um símbolo da ressurreição em Cristo. Nós temos a celebração da ceia do Senhor, com os elementos ali do cálice, os elementos ali do pão, que simbolizam o corpo, o sangue de Jesus. Então, o culto é uma reafirmação também de coisas que aconteceram no passado e que também nos fazem lembrar e usar a nossa imaginação também para as coisas que Deus realizou. Então, pastor Fábio, nós temos aqui já a questão da adoração a esse Deus único e verdadeiro, a reafirmar a aliança, e aí temos também o ato de professar o credo. Tem uma expressão bíblica, inclusive, em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, né? Que quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o credo judaico, e que nós também temos o nosso credo, temos a nossa convicção e a nossa base bíblica, né? As nossas doutrinas, que nós cremos e que nós professamos. É verdade. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, essa declaração de fé reafirmava o monoteísmo judaico. Ao longo de toda a história da humanidade, os historiadores, os livros de história são unânimes em mostrar, que os judeus, o povo hebreu, se destacou dentre os demais povos pelo monoteísmo, como a primeira nação monoteísta que adorava somente um Deus. E quando Deus tirou Israel do Egito, uma das maiores preocupações, ou prioridades, vamos dizer assim, de Deus para o povo, era ensinar o monoteísmo, ensinar o povo de Israel que só existe um único Deus, que é Jeová, que foi o Deus que tirou eles do Egito, e que aqueles deuses ali do Egito não eram verdadeiros. E porque só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, verdadeiro, ele é digno, de ser adorado por todos nós, de ser amado. E aqui no versículo 5 de Deuteronômio 6 e 5, observe que a base da nossa adoração a Deus não é o medo dele nos castigar. A base da nossa adoração, o fundamento do nosso serviço, do nosso culto a Deus, não é o medo dele estragar nossas colheitas, não é o medo dele nos amaldiçoar, não é isso, mas a base deve ser o amor. Então, isso é muito interessante, é muito importante, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, fala do relacionamento do homem com Deus baseado no amor. Então, já aqui em Deuteronômio 6 e 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então, quem ama dessa forma é fiel, é um amor exclusivo, não sobra espaço para amar e nem para servir outro Deus. Então, o culto levítico, os levitas, os oficiantes do culto, levavam o povo a repetir, a declarar, a fazer essa declaração de fé, que era muito importante
para inculcar na mente, na visão, na cosmovisão do povo, essa ideia do monoteísmo, de que existe um único Deus. Então eles professavam, reafirmavam o credo divino. No Novo Testamento, Jesus ele reafirmou essa declaração de fé judaica, de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor e que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas, mas Jesus expandiu também essa declaração, acrescentando que devemos amar o próximo como a si mesmo. Então todo o cristianismo é baseado no amor, inclusive essa expressão de amar o próximo como a si mesmo, Jesus também tomou ela lá do livro de Levítico. Às vezes muitas pessoas não sabem disso, mas do livro de Levítico, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus reafirmou esse princípio e ensinou ele também na prática, amando o próximo. E o tópico 3.5 diz que outra finalidade do culto levítico era aguardar o Messias. Então eles, tudo que eles faziam, aqueles rituais, eram carregados de simbolismo que apontavam para a vinda do Messias, para a morte de Cristo. Pastor José Roberto, a exemplo dos sacrifícios, a exemplo da Páscoa, o Cordeiro Pascal, era um símbolo de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, aqueles rituais do culto levítico, eles eram carregados de simbolismos e apontavam para Jesus. E sempre nos cultos se falava da promessa do Messias, da vinda do Messias, da vinda do Salvador. E em Israel, os judeus devotos, vamos dizer assim, praticantes da lei, eles esperavam a consolação de Israel, esperavam a vinda do Messias, como Simeão, capítulo 2 de Lucas, a gente vê que Simeão, ele aguardava a vinda do Messias. É isso mesmo. E aí, para concluir, pastor Fábio, nesse contexto, Jesus é de fato a completude do culto, inclusive ele é a verdade. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4, quando a mulher samaritana pergunta onde se deve adorar, então Jesus desconstrói o fundamento daquela pergunta ao dizer que Deus busca adoradores e que os adoradores que Deus busca devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então a adoração cristã é uma adoração que deve se dar de forma racional. Paulo diz isso lá na Epístola aos Romanos, que nós não devemos nos conformar a este século, mas devemos desfrutar, experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como culto espiritual. E assim a gente conclui mais essa aula, convidando você para continuar frequentando assiduamente a sua escola bíblica dominical e crescendo e amadurecendo na graça do Senhor. Então, fiquem todos na paz desse Deus e desse Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor, meus queridos telespectadores, Deus abençoe vocês. Se matricule na escola dominical, frequente a escola bíblica dominical da sua congregação e continue nos acompanhando através da TV AD Mossoró e dos nossos canais no YouTube. AD Mossoró Oficial, você acompanha esse vídeo dessa gravação desse programa. Acompanhe também o blog do professor José Roberto, Subsídio EBD. Blogspot.com. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.